E se eu te dissesse que Pantera Negra, o tão aclamado filme de Hollywood, na verdade não passa de uma farsa bem disfarçada? Hoje eu vou expor a verdade nua e crua sobre esse filme. O Pantera Negra não representa a África real e, pior ainda, perpetua estereótipos nocivos que enganam milhões de pessoas. Então prepare-se para descobrir como essa fantasia de Hollywood deturpa a vossa visão da verdadeira cultura africana e por que precisamos questionar o que costumamos assistir. Fique aí, porque o que você vai ver agora pode mudar completamente a sua percepção sobre esse filme. Ungubani, Indingo Indidaka, Unyanaka Njobu. É inegável que Pantera Negra foi um marco no cinema de super-heróis quando foi lançado em 2018, por sua representação de um super-herói negro e por trazer uma nação africana fictícia altamente avançada tecnologicamente e que se destaca por nunca ter sido colonizada, preservando suas tradições e cultura intactas. Mas e se eu te dissesse que isso não passa de uma fantasia criada por Hollywood, que deturpa a vossa visão da verdadeira cultura que a África tem? Eu vou te explicar isso em 3 pontos, então fica até o final para entender melhor essa história. Para vocês entenderem a minha tese, primeiro precisamos entender como os super-heróis surgem e em que contexto eles surgem. Os super-heróis frequentemente surgem em resposta a problemas reais e históricos, como é o caso do Homem de Ferro, que foi criado em 1963 durante a Guerra Fria, numa altura que os Estados Unidos viviam em uma constante ameaça devido à corrida armamentista e ao terrorismo, onde o Tony Stark enfrentava terroristas e alguns vilões que representavam ameaças reais da época, e que junto com o exército americano, ele inventava armas e máquinas para ajudar o país na Guerra Fria. Temos também o Capitão América, criado em 1941 durante a Segunda Guerra Mundial, onde Steve Rogers era visto como um símbolo da luta contra os nazistas e representava os ideais americanos de liberdade e justiça. Resumindo, podemos dizer que os heróis eram criados para meio que lutar contra as ameaças reais da época, como o Homem de Ferro contra os terroristas e contra os comunistas, e o Capitão América contra os alemães. Por outro lado, o Pantera Negra, que foi criado em 1966, não surgiu para combater um mal específico da época. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época muitos países africanos ainda eram colônias de alguns países europeus, a maioria neste caso. E em Pantera Negra isso é completamente ignorado. Em vez disso, o Pantera Negra representa uma visão aspiracional de uma África não colonizada e tecnologicamente avançada. Embora isso ofereça uma perspectiva poderosa e inspiradora, também o afasta das realidades históricas e sociais enfrentadas pelos países africanos. E sem querer entrar em questões políticas, só para você ter uma ideia, muitos países africanos ainda sofrem com a exploração por multinacionais. Essas empresas que frequentemente extraem minerais e outros recursos valiosos do continente, muitas vezes em condições que prejudicam as economias locais, arrastando milhões para a pobreza. E sem falar do estrago que elas causam no meio ambiente. Essa realidade não é abordada em nenhum momento em Pantera Negra, onde Wakanda é retratada como uma nação autossuficiente e isolada, livre de influências externas, contrastando inclusive com os outros heróis, como o Batman e o Superman, que frequentemente enfrentam ameaças corporativas e criminosos ligados à corrupção e exploração. Enquanto isso, Pantera Negra não aborda diretamente essa exploração feita por essas multinacionais. E no decorrer do filme vemos o Killmonger, um africano que nasceu fora de Wakanda e que cresceu sentindo na pele a realidade da segregação e da discriminação racial. Ele deseja usar os recursos e a tecnologia do Wakanda para empoderar as comunidades negras oprimidas ao redor do mundo. E ele vê em Wakanda a chave para a libertação global dos negros da segregação. Enquanto isso, o T'Challa o impede, temendo que seus métodos violentos e extremos causem mais mal do que bem. Esse conflito até levanta uma questão interessante. Enquanto muitos heróis lutam contra ameaças externas claras, como nazistas, terroristas ou criminosos corporativos, o Pantera Negra luta contra um outro africano que está apenas tentando libertar outros negros que sofrem discriminação e segregação ao redor do mundo. Ao invés disso, ele gasta seus recursos ajudando um agente da CIA. E como se não bastasse, eles ainda são salvos por ele.
E para os que entendem um pouco de história, sabem que a CIA é a maior causadora de golpes na África e foi responsável por eliminar grandes líderes africanos que lutaram contra o colonialismo. Então não faz sentido colocar um agente da CIA salvando um africano. Essa dinâmica pode até ser comparada aos conflitos entre o professor Xavier e o Magneto dos X-Men. O Magneto, como Killmonger, acredita na luta agressiva contra a opressão, enquanto Xavier, como T'Challa, busca uma abordagem mais pacífica e integrativa. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Outra questão bastante interessante é que, apesar do filme se passar na África e estar a representar o continente, o filme foi feito maioritariamente por afro-americanos e vemos em grande parte a perspectiva afro-americana das coisas e não a perspectiva africana, que deveria ser o mais correto. I don't care. Embora Pantera Negra tenha tido impacto positivo na representação de pessoas negras no cinema, pode não ressoar da mesma forma com os africanos, cujas experiências e culturas são bem diferentes. E sobre essa questão cultural, deve-se saber que a África é um continente vasto e diversificado, com mais de 50 países, centenas de grupos étnicos e uma rica tapeçaria de culturas, línguas e tradições. Enquanto isso, o filme tenta incorporar vários elementos da cultura africana, mas ao fazer isso, cria uma visão homogeneizada que não captura a verdadeira diversidade e complexidade do continente. Ungubani, Indingo Njadaka, Unyanaka Njogu. Huh? Unyanaka Njogu? I found my daddy with Panther claws in his chest. Pantera Negra é um filme revolucionário que abriu porta para discussões importantes sobre representação no cinema. No entanto, ao considerar sua representatividade da África, é essencial entender que ele é uma fantasia e que não captura completamente a realidade complexa e diversa do continente. Remote piloting system activated. A diferença fundamental está no contexto do surgimento dos heróis. Enquanto muitos foram criados para enfrentar ameaças reais da época, o Pantera Negra oferece uma visão utópica, desconectada das lutas históricas e contemporâneas dos africanos, incluindo a exploração por multinacionais e o debate sobre a melhor forma de alcançar a justiça racial. To the rest of the world. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu quero saber de você o que acha disso tudo. Muito obrigado por assistir, inscreva-se, deixa o like e até a próxima.